O aumento de casos de dengue neste ano e a epidemia de microcefalia em todo o país trouxeram um alerta, principalmente para as mulheres grávidas. Nas farmácias, a venda de repelentes aumentou, mas é preciso ter cuidado com o uso do produto. Ela exibe com orgulho o barrigão de 6 meses. Alice será a primeira filha da Meire e, como toda mãe coruja, os cuidados na gestação são redobrados. Quando soube da epidemia de microcefalia que atinge o país, a preocupação da mãe aumentou. Por isso, agora o repelente está sempre na bolsa. Um gasto extra, mas que Meire não dispensa. Agora até o final da gravidez, é repelente. Gastando mesmo, tem problema. Gastando muito, não tem problema. A gente abre uma vaga, deixa alguma coisa de lado para, primeiramente, o meu filho. As prateleiras estão cheias, pelo menos dessa loja aqui, mas muitas pessoas têm encontrado aí dificuldades para achar marcas específicas. Antes de fazer a compra, o importante mesmo é consultar o seu médico. Alguns produtos são feitos exclusivamente para crianças, gestantes, pessoas alérgicas e assim por diante. A boa notícia é que os preços, por enquanto, não aumentaram. Mas, como sempre, é preciso pesquisar. Essa dermatologista dá algumas informações. Eu acho que as grávidas, como as outras pessoas também, devem usar o repelente sim. E além de usar as roupas mais fechadas, procurarem usar roupas mais compridas, cores claras, que tentam também evitar que tenham picadas. Quanto maior a área de roupa, menor a área de pele, menor também a quantidade de repelente a ser usada. O preço varia em mais de R$ 60 de uma marca para outra. A justificativa está na fórmula. Os mais caros prometem duração de até 10 horas. Os outros, em média, 6. Lembrando que você só pode passar o produto 3 vezes ao dia. O mosquito era atraído pelo cheiro. Pelo que a gente sabe, ele é atraído pelo cheiro. E essa repelência desses caseiros, ele dura muito pouco. A durabilidade dele é muito pouca. Então, ele vai durar 10 minutos. Então, de cada 10 minutos você vai passar um repelente. Isso fica inviável. Então, não traz segurança, não é aconselhado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bebês a partir de 6 meses podem usar o repelente, mas o produto é específico e precisa de orientação médica. O aumento de mais de 30% na venda de repelentes é um reflexo do medo da população. Só em Campinas, 65 mil casos de dengue foram registrados esse ano. 15 pessoas morreram. 10 bebês foram diagnosticados com microcefalia. Na cidade de Sumaré, um caso de Zika vírus foi identificado. Já na Baixada Santista, as prefeituras confirmaram um total de 18 mil casos de dengue. 15 pessoas também morreram. Por isso, o melhor é evitar surpresas desagradáveis. Esse, pelo menos, é o pensamento de Meire. Que venha com saúde, se Deus quiser. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o biólogo Fábio Lopes. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da VTV. Pela oportunidade, boa noite. Boa noite para você. Quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de comprar um repelente, como a gente viu aí na reportagem? Bom, a primeira questão é que esse repelente tem uma licença da Anvisa, né? Ele tenha sido testado minimamente e apresente a sua formulação e as especificações no rótulo para serem seguidas. As formulações, os princípios ativos, melhor falando, que mais são indicados são a icaridina, o IR35, o 35 e o DET, que são substâncias que excitam o sistema sensorial do mosquito e afastam o mosquito para longe. Tá, isso a gente está falando os de passar na pele, né? Mas Sim. Existem outros tipos também, spray de ambiente, aqueles que coloca na tomada, tem velas também. São eficazes? Então, aí começa a ter uma restrição, porque no momento que eu passo aqueles na pele, loção, creme, spray, a repelência é quase que imediata, né? Ela tem, não é total, mas ela é quase que imediata. No caso das velas, daquele de parede, o ambiente tem que ser saturado, então não é imediato. Eu não acendo a vela e está tendo repelência. Eu preciso de 20, 30 minutos, até 1 hora, dependendo do tamanho do local, para que haja uma saturação do ambiente e isso fique desconfortável para o mosquito, porque senão ele vai entrar do mesmo jeito. A questão do repelente é que, ainda que a gente com repelente, se houver um número de fêmeas grávidas circulando que necessitem de sangue, elas vão picar mesmo com o repelente. Agora, se houverem 2 pessoas, uma com repelente e outra sem repelente, a probabilidade daquela sem repelente ser picada é maior. Então, o repelente é um paliativo. Ele não garante de forma nenhuma que a pessoa não seja picada. Muita gente fala sobre a vitamina C, né? Que você ingerir a vitamina C também inibe a picada do mosquito. É verdade isso? Não, não é. Nem a vitamina C, nem a vitamina B12. Ou seja,
a gente adquirir vitamina de uma maneira muito grande não é bom para a saúde da gente sem uma indicação médica, e não existe comprovação científica que o mosquito não seja induzido a picar por conta de odor da gente. Inclusive, existe a questão de que quando a gente passa o repelente, não deve ser passado loção, perfume, coisa desse tipo para mascarar o odor do repelente, porque o odor nem sempre é o melhor, mas é isso que faz com que o mosquito se afaste. É justamente esse cheiro forte que faz com que o mosquito afaste. E com esses casos de microcefalia que a gente tem aí no país inteiro, né? O que as grávidas devem fazer? Quais os principais cuidados? Porque nessa hora deve dar um desespero, né? Bom, a primeira questão é a gente entender que a microcefalia é uma má formação advinda de pessoas, moças grávidas, que já tiveram dengue e que num segundo momento, ao terem o Zika, a possibilidade do anticorpo reconhecer que esse vírus é o da dengue e ele não é, e em vez de ser destruído, ele ser transportado para o bebê e aí causar uma má formação na embriogênese no bebê, no momento que o bebê está sendo formado, esse é um caso. Então, uma coisa é ter Zika sem ter tido dengue e outra coisa é a moça grávida ter tido dengue e agora ter Zika. Bom, primeira questão em relação aos repelentes. O médico dermatologista pode indicar aquele repelente que é menos prejudicial para a saúde de quem é gestante. A primeira coisa. A segunda é diminuir o número de plantas em casa, porque a planta ela não cria o mosquito, mas ela atrai, porque alimento de mosquito é seiva de planta. Ainda que eu não tenha água acumulada, mas eu tenho uma selva em casa, com certeza eu vou atrair mosquitos para dentro de casa. Então não é só a água parada do vaso de planta, e sim a planta A também. planta, porque o alimento do mosquito, tanto do macho quanto da fêmea, é seiva. A fêmea só vai picar se ela estiver grávida. Aí ela precisa do sangue simplesmente para completar o ciclo que a gente chama de ciclo gonotrófico, para fazer com que o ovinho mature e chegue à larva no próximo estágio. A outra questão também é manter o ambiente dela sem criadouros, ou seja, sem nenhum tipo de recipiente que possa acumular água, porque isso também atrai a fêmea. Sim. A fêmea, quando vai fazer a postura, ela nunca faz a postura de todos os ovos de uma vez. Ela faz de 80 a 120 ovos na primeira postura, depois ela distribui em locais mais difíceis da casa para ter sucesso proliferativo. Então, se eu tenho na minha casa plantas e muitos criadouros, a possibilidade de eu ter fêmeas grávidas dentro de casa é grande, é maior. Sim. Então, somente o repelente não adianta. E o uso de telas em janela também é bastante recomendável, ajuda muito. Tá, várias cidades aqui do litoral de São Paulo, da região de Campinas também, decretaram epidemia. Como que se decreta a epidemia? Quais são os fatores? Então, existe uma delimitação técnica que quando a gente tem 100 habitantes positivos, 100 pessoas positivas por exame laboratorial para cada 100 mil habitantes, a gente decreta a epidemia. São Vicente, por exemplo, com 350 mil habitantes, a partir do momento que ele tem 350 pessoas confirmadas laboratorialmente com dengue, a gente diz que é epidemia. Santos, por volta de 450 pessoas. Esse número depende muito dos exames laboratoriais. A partir do momento que a gente atinge essa cota, a gente não precisa mais fazer exame laboratorial. Pelo menos não precisávamos, porque só circulava dengue. Então, a gente imagina que na nossa região pode ter a circulação de dengue 1, 2, 3, 4, zika e chikungunya. Nossa. E isso vai complicar bastante a questão do diagnóstico clínico do médico. Porque a gente também, eu não sou médico, mas eu estou dentro da Secretaria de Saúde e a gente não tem prática do diagnóstico clínico para chikungunya e para zika. É tudo muito parecido, né, muito Fábio? parecido. E nem todos os casos são floridos como a gente gostaria. Tá certo. Fábio, muito obrigada pelas suas orientações Obrigado. aqui ao vivo no Jornal da VTV. Uma boa noite para você. Boa noite.